Ok, vamos lá. Direitos da personalidade. Esse é um daqueles temas que, olha, sempre aparece em prova. Então, para não ter surpresa, a gente vai fazer uma revisão bem direta. Vamos pegar 4 assertivas clássicas, daquelas que confundem mesmo, e ver o que está certo, o que está errado e, claro, onde é que estão as pegadinhas. Bora começar? E a primeira questão já entra num tema bem delicado, né? Disposição do próprio corpo. É uma discussão sobre até que ponto a gente tem autonomia sobre as decisões que envolvem a nossa integridade física. Então, olha só o que a assertiva diz. Ela fala aqui, ok, a gente pode dispor do próprio corpo por exigência médica, mas essa exigência só valeria para o bem-estar físico. O bem-estar psíquico, a saúde mental ficaria de fora. Será que a lei faria essa separação? Pensa um pouquinho aí. Pois é, não faz sentido. Tá incorreto. E essa aqui, olha, é uma pegadinha clássica de prova. Daquelas para derrubar quem não está atento. E a resposta para entender o erro está na fonte, direto no Código Civil. O artigo 13 é bem claro, ele fala em exigência médica. E só, ele não especifica a exigência médica física. A lei não faz essa distinção. Para ela, a saúde é uma coisa só, um conceito completo que une corpo e mente. Então, para fixar, o erro da questão é justamente criar essa divisão que não existe na lei. A regra correta, que é o que importa para a gente, é que a exigência médica abrange o bem-estar geral. Ponto. Físico e psíquico. Tudo junto. Ok, primeira questão superada. Agora a gente vai para um outro ponto também super delicado, que envolve o comecinho da vida. Vamos falar sobre os direitos do nascituro e do natimorto. A pergunta aqui é a seguinte. A gente sabe que o Código protege os direitos do nascituro, né? Desde a concepção. A dúvida é, essa proteção se estende também para o natimorto? Ou seja, aquele bebê que infelizmente nasceu sem vida. Ele tem direitos da personalidade, como nome, imagem, direito a uma sepultura? E a resposta é sim! Essa assertiva está correta. E a gente não tira isso da nossa cabeça, não. Tem um fundamento sólido, que é o enunciado número 1 das Jornadas de Direito Civil. É ele que deixa bem claro, a proteção que o Código dá ao nascituro alcança sim o natimorto. E isso vale para esses direitos básicos, que são parte da dignidade humana, né? Como o direito a ter um nome, a ter sua imagem respeitada e a um sepultamento digno. Beleza, vamos para a terceira. Essa aqui mexe com uma característica fundamental dos direitos da personalidade. A gente aprende que eles são irrenunciáveis, certo? Mas, será que uma pessoa pode, voluntariamente, limitar um direito desses? Parece até uma contradição. Vamos investigar isso. A afirmação diz que o exercício desses direitos pode sim sofrer uma limitação voluntária, mas, claro, com algumas condições. Não pode ser uma limitação permanente e nem geral. Será que essa exceção à regra da irrenunciabilidade existe mesmo? Existe. A assertiva está correta. É possível, sim, limitar voluntariamente o exercício de um direito da personalidade. Mas calma, como assim? O enunciado 11, de novo das Jornadas de Direito Civil, explica direitinho. Ele confirma que essa limitação é válida, mas coloca 2 condições bem importantes, quase como travas de segurança. Primeira, não pode ser permanente. Segunda, não pode ser geral. O que isso quer dizer na prática? Que alguém pode, por exemplo, autorizar o uso da sua imagem para uma campanha específica, por um tempo determinado. O que não pode assinar um contrato dizendo abro mão do meu direito de imagem para sempre e para qualquer coisa. Isso não pode de jeito nenhum. E para fechar a nossa revisão, vamos para a 4ª e última questão, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, publicidade e direito de imagem. A discussão é sobre o que acontece quando uma propaganda usa as características de uma pessoa, mas sem autorização. Pensa comigo, uma publicidade mostra um jogador de futebol com um penteado super específico, comemorando um gol de um jeito muito característico, usando a camisa com o número dele. Só que não fala o nome. Todo mundo sabe quem é, certo? A assertiva está dizendo que, como o nome não foi dito, não tem violação de direito da personalidade. E aí, tá certo ou tá errado? Completamente errado. Essa afirmação está incorreta e é outra pegadinha perigosa. E, de novo, a gente tem um enunciado para esclarecer tudo, o 278. Ele é muito direto. O que ele diz é, se a publicidade divulga qualidades de uma pessoa e essa pessoa pode ser identificada mesmo sem citar o nome, isso já é uma violação a direito da personalidade. A chave aqui é a palavra identificá-la. Se deu para saber quem é, já era. Então vamos amarrar isso para não esquecer. O erro é pensar que o nome é o que importa.
A regra correta, o que vale, é a identificação. Se a pessoa é identificável, reconhecível pelo público, a violação aconteceu. Simples assim. Pronto, passamos pelas 4 assertivas. Para garantir que tudo isso ficou bem guardado aí na memória para a hora da prova, vamos fazer aquele resumo rápido, direto ao ponto. Vamos lá, recapitulando. Ponto 1. Disposição do corpo. A exigência médica inclui tanto o bem-estar físico quanto o psíquico. Saúde é integral. Ponto 2. Nascituro e natimorto. Os direitos da personalidade como nome e imagem se estendem sim ao natimorto. Ponto 3. Limitação voluntária. É possível desde que não seja permanente e nem geral. E por último, ponto 4. Publicidade. O que define a violação não é usar o nome, é a pessoa ser identificável. Se deu para reconhecer, precisa de autorização. E para fechar, fica uma provocação que vai além da revisão. A gente está falando de leis, de enunciados que foram pensados há anos. Mas e hoje? Como esses direitos da personalidade se encaixam na era digital, com biometria, reconhecimento facial, inteligência artificial criando imagens? A base legal continua a mesma, mas os desafios, nossa, são gigantescos e totalmente novos. É algo para se pensar.